sünd'ger stolzer Wille sich dem Herrn gehorsam beugt. Alles will ich, alles will ich wollen, ja alles, dir, mein Herr, mein Gott, mein Heiland, will ich alles mein.
Amados irmãos e irmãs no Senhor, para o culto de hoje, com o irmão Frank de Zurique, nós saudamos todos mundialmente no precioso nome do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Seja o louvor e a gratidão ao Senhor que ainda podemos viver no tempo da graça. Nós vemos, todavia, que estamos vivendo no período final, antes do retorno de Jesus Cristo. Chegamos nesse tempo. Nossos corações estão cheios de gratidão, que por nós, a plena luz, para nós a plena luz, a palavra brilha. E a palavra da hora se tornou a luz, ou é a luz diante dos nossos pés. Qual graça que podemos pertencer à parte eleita, que somente ouve a palavra, o que o Espírito diz às igrejas. Deus fez tudo. Ele nos enviou o mensageiro e a mensagem e nos levou de clareza a clareza. Nós somos gratos pelo chamado separação e restauração. O tempo agora chegou quando tudo tem que ser levado ao estado original, como foi bem no começo da congregação neotestamentária. Que maravilhoso que o Senhor, Ele mesmo, cuidará e finalizará sua obra com grande poder no meio do seu povo. O anseio do nosso coração é de ver a palavra de Deus cumprida e confirmada. Como o Senhor prometeu, hoje possa se cumprir de acordo com a sua palavra, para nos mostrar que Ele ontem, hoje e eternamente é o mesmo. Ele prometeu de fazer isso. Antes da oração, eu desejo ler duas palavras de Deus. A primeira está em 1 Pedro, capítulo 5. Eu lerei de 1 Pedro, capítulo 5, dos versículos 8 a 11. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. A segunda palavra que desejo ler está em Efésios 6. Efésios 6, leio dos versículos 10 a 18. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a justiça e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E bem no fim, ainda versículo 24, seja a graça com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Nós queremos orar. Fiel Pai Celestial, nossos corações estão cheios de gratidão por Tua preciosa e santa palavra e a Tua graça que jamais acaba e termina, e fidelidade. Céus e terra passarão, mas a Tua palavra permanece na eternidade e é a luz dos nossos pés. Senhor, Tu nos deste a Tua palavra e ainda hoje, em todos os lugares, está onde Tua palavra é ouvida e concederá a bênção prometida. Nós somos especialmente gratos pela palavra profética, pela mesa ricamente coberta que Tu determinaste para a nossa preparação. Senhor, nós queremos todos ter parte no arrebatamento. Senhor, nós esperamos por isso, que cheguemos à perfeição e cheguemos à perfeita fé do arrebatamento. Senhor, deixa-nos estar sóbrios e atentos. Deixa-nos confrontar o inimigo, resistir ao inimigo de acordo com o Teu exemplo em firmeza da fé. Deixa-nos revestir todas as armaduras e firmar ainda o cinto mais e entrar na batalha, ir lá para a batalha. Mantenha-nos, fortifica-nos e ajuda também o portador da Tua palavra, o nosso amado irmão Frank, para lutar, para perseverar na boa batalha da fé. Abençoa e confirma a Tua palavra, que ouviremos em seguida de boca chamada. Abençoa-nos a todos juntos da riqueza da Tua graça. A Ti, ao único verdadeiro Deus, cabe toda a honra, louvor, gratidão e adoração. No santo nome de Jesus. Amém. Também eu desejo saudar a todos de todo o coração e desejar as boas-vindas para essa transmissão. É graça de Deus
que através da transmissão podemos ser ouvidos em todo o mundo e que todos que agora creem possam vivenciar a sua preparação para o glorioso dia de Jesus Cristo. Nós ouvimos uma palavra poderosa e então uma segunda. É simplesmente maravilhoso que Deus, Ele cuidou, pensou em tudo o que crentes viria sobre suas vidas, ou pode vir sobre suas vidas. E amados, nós de fato temos que nos revestir, nos deixar revestir com o poder das alturas, para que possamos resistir aos ataques do inimigo. Nós todos sabemos que todo o mundo jaz no maligno e que Satanás é o sedutor de todo o globo terrestre. Como está escrito no Apocalipse. E da mesma forma sabemos que Satanás tem uma raiva especial contra os verdadeiros crentes que para sempre escaparam dele. Nós agradecemos a Deus o Senhor que Ele cumpriu a promessa e cumprirá, que Ele estará todos os dias conosco e junto conosco até o fim do mundo. E nós estamos próximos do fim do mundo. Nós estamos no tempo do fim e agradecemos a Deus o Senhor que Ele enviou uma mensagem que é precursora da segunda vinda de Cristo, e por isso é tão importante que agora nós reconheçamos o que Deus determinou para esse período na sua palavra, o que Ele prometeu. Assim como a Santa Escritura começa com o cumprimento da profecia bíblica, no Novo Testamento começa assim, Deus o Senhor termina tudo de acordo com a profecia bíblica. E nós vivemos, de fato, em uma era profética. Nós leremos algumas passagens bíblicas, mas, por favor, leiam mais uma vez a palavra de introdução ou as palavras de introdução. Orai para que o Senhor vos proteja, esteja convosco, e creiam que Ele cumpre as suas promessas e estará conosco e nos revestirá com o poder das alturas. Nós ouviremos agora mais uma passagem bíblica. Nós lemos de Romanos, capítulo 1, versículos 1 e 2. Romanos 1, versículos 1 e 2. Paulo, servo de Jesus Cristo,
chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Vamos permanecer nesse versículo diretamente. Chamado por Deus, colocado como apóstolo, ele teve a tarefa de proclamar o verdadeiro Evangelho. Irmãos e irmãs, aceitem de uma vez por todas, leve aos seus corações, que Paulo, na introdução da sua primeira carta, ele disse, ou seja, que ele deve pregar o Evangelho, que Deus no Antigo Testamento havia predito pelos seus profetas. A mesma missão nos foi passada de voltarmos à palavra e proclamarmos somente aquilo o que Deus disse em sua palavra. Por favor, nós lemos de Lucas 24, 24 e 26. Lucas 24, 26 e 27. Porventura, não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Simplesmente poderoso. Irmãos e irmãs, independentemente sejam profetas ou apóstolos, seja o nosso Senhor, se trata sempre de proclamar aquilo o que está escrito na palavra. E eu me alegrei muito que na primeira vinda de Cristo, 54 profecias do Antigo Testamento encontraram seu cumprimento. Simplesmente maravilhoso. Do primeiro momento até o último, desde o nascimento do Redentor até a sua ascensão, 54 passagens bíblicas do Antigo Testamento se cumpriram no nosso Senhor, com o nosso Senhor. Deus faz tudo de acordo com a sua santa e preciosa palavra. E nossa tarefa é de pesquisarmos na Escritura e proclamar somente aquilo e crer aquilo o que Deus disse em sua palavra. Quem for aos Atos dos Apóstolos 1, constatará que Lucas diretamente começou com isso de explicar o que aconteceu com nosso Senhor, e nós agradecemos ao Senhor por ele. No último capítulo de Lucas, ainda se referiu mais uma vez
a tudo o que estava escrito sobre ele e deveria acontecer, que após a sua ressurreição, ele disse tudo e os introduziu para o cumprimento da Escritura. O mesmo o Senhor faz nos nossos dias. E eu penso que já mencionei uma vez, e também posso, a partir de Zurique, mais uma vez dizer a todos em todo o mundo, quando Paulo escreveu os 16 capítulos de Romanos, nisto, 67 vezes ele se referiu ao Antigo Testamento e aquilo que ele tinha a dizer, ele ligou com aquilo que Deus, o que Deus havia dito através dos profetas no Antigo Testamento e tudo o que se cumpre no Novo. Nós somos gratos a Deus de coração, que não precisamos voltar àquilo o que um Atanásio ou um Policarpo ou Constantino ou alguém disse, mas para aquilo o que Deus disse através dos seus santos profetas e apóstolos e o que foi escrito e o que nós temos no Antigo e Novo Testamento. Graças seja a Deus por sua preciosa e santa palavra. Nós lemos adiante. Nós lemos de João 14. João 14, versículos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Que maravilhosa passagem bíblica, com a promessa que o nosso Senhor e Redentor nos preparou um lugar e que Ele retornará para nos levar para o lar. Aqui sobre a terra, somos apenas convidados e estrangeiros. A nossa pátria, o nosso lar é lá nas alturas, onde não se sabe nada de tribulação e dor. O nosso Senhor não somente nos redimiu, Ele se preocupou que todos os redimidos estejam com Ele. E a última mensagem que é passada agora foi determinada para que os crentes de todas as direções de fé sejam chamados para fora e voltem à palavra, porque no fim do tempo da graça, a congregação tem que estar assim como
foi abençoada no começo a partir de Deus. E por isso, nós temos que, em cada pregação, mencionar repetidamente que Deus enviou um profeta no nosso tempo, e nós já enfatizamos que o Novo Testamento começou com o cumprimento de profecias bíblicas do Antigo Testamento. João Batista foi um profeta prometido e Deus abençoou de forma sobrenatural, ou anunciou o seu nascimento de forma sobrenatural. Foi a Zacarias e enviou seu anjo Gabriel. Começou de fato de forma sobrenatural no campo natural. As promessas de Deus foram colocadas à luz do castiçal para nos dizer: assim como o Senhor começou, assim Ele finalizará. Especialmente em Mateus 17, os discípulos perguntaram ao nosso Senhor por que dizem os escribas que Elias virá primeiro, ou terá que vir primeiro, e a resposta do nosso Senhor é muito clara e direta. Elias virá primeiro e levará tudo ao estado correto. Essa é a promessa, de acordo com Malaquias 4. Mas João Batista foi a promessa de acordo com Malaquias 3, e mesmo assim, para que os discípulos saibam que a Escritura já se cumpriu, ele disse: Elias já veio. Quão gratos podemos ser que o nosso Senhor, desde o começo, deu a resposta certa, no tempo certo, aos seus discípulos. Hoje, nós somos os verdadeiros discípulos de Jesus, que estão sentados na escola de Deus e ouvem as preciosas palavras do Senhor, e Ele cumpriu a promessa de enviar um homem como Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E nós reconhecemos e falamos muito claramente: não nos basta voltar para aquilo o que desde a reforma religiosa foi anunciado. Martinho Lutero e todos, Zwingli e Calvino e todos os que foram, eles tiveram sua missão, mas eles eram reformadores. Eles não eram profetas. Lutero não foi um profeta. Wesley não foi um profeta. John Smith não foi um profeta. Todos os fundadores das diferentes congregações não eram profetas, eram pregadores que aquilo que Deus passou-lhes, revelou para eles naquele seu tempo, eles proclamaram isso, e que muitos não tinham a revelação da palavra original e das doutrinas bíblicas. Isso temos que aceitar assim. Um dos maiores homens de Deus, ele
ele rejeitou um batismo dos crentes de forma geral e totalmente, somente porque em 1 Coríntios 1 ele leu que Paulo disse, o Senhor, ele não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho. Um outro que é o fundador de umas maiores congregações de fé no cristianismo, ele pegou a palavra de Atos dos Apóstolos 2 e pegou a palavra assim para todos os crentes, ou seja, Atos dos Apóstolos 2, onde Pedro disse, arrependei-vos e deixai-vos cada um batizar no nome de Jesus Cristo. Então recebereis o dom do Espírito Santo. E esse homem de Deus ensinou que todos que se deixaram batizar automaticamente receberam o Espírito Santo e até o dia de hoje, nessa grande congregação de fé, não houve uma hora de oração pelo batismo no Espírito, porque todos creem que a receberam no batismo na água, o Espírito Santo. Eu não quero entrar em todas as doutrinas não bíblicas adiante, mas simplesmente dói que grandes homens de Deus não compreenderam corretamente a Santa Escritura e batizaram adiante da fórmula trinitária que sequer uma vez foi aplicada. Os apóstolos sabiam que o eterno Deus, para nossa salvação, se revelou como Pai no céu, no seu Filho unigênito sobre a terra, e na congregação, através do Espírito Santo, se revelou. E eles sabiam, quando nosso Senhor, em Mateus 28, ele disse, e batizai-os dentro do nome, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por isso, todos, seja Pedro, seja Filipe, seja Paulo, batizaram no nome do Senhor Jesus Cristo. Essas doutrinas bíblicas têm que ser enfatizadas novamente e tem que ser dito que todos que foram batizados na fórmula trinitária foram batizados de forma errada e tem que dar razão a Deus, se deixar corrigir e voltar à doutrina dos apóstolos e se deixar batizar por uma única imersão no nome, batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, isso com toda seriedade, com toda clareza, tem que ser dito que nós vivemos no tempo no qual Deus está ordenando a sua congregação, em que tudo é trazido de volta, ou tem que ser trazido de volta como foi no começo. Jesus, nosso Senhor, Ele espera no céu até que a congregação esteja assim
como foi no começo, na fé, na doutrina, na vida, em tudo o que foi ordenado à congregação e como na Santa Escritura nos foi deixado. Nós lemos ainda adiante, por favor. Nós lemos de Hebreu, o capítulo 4, versículo 1. Hebreus 4, versículo 1. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Também essa palavra nós todos temos que levar ao nosso coração, que em nenhum de vós, amados irmãos e irmãs, se constate que tenha ficado para trás no retorno de Cristo. E eu digo mais uma vez, fé e obediência pertencem juntos. Quem agora crê biblicamente, se deixa batizar biblicamente, ordena a sua vida de acordo com a Santa Escritura, como o homem de Deus expressou, que em nenhum de vós se constate que tenha ficado para trás. E nós todos pensamos então em Mateus 25, lá está, as que estavam prontas entraram para as bodas e a porta foi fechada. E então vieram aqueles que não estavam prontos e bateram a porta. Irmãos e irmãs, agora o Senhor bate na tua e na minha porta do coração. Agora o Senhor bate em nós. E quem abrir o seu coração a Ele virá e tomará morada em nós. É simplesmente tão sério que na forma tem que ser passado na forma como nos foi deixado na Santa Escritura. Vamos falar também aqui a partir de Zurique, na cidade na qual o irmão Branham pregou, na qual Deus fez grandes coisas. Vamos falar a partir daqui, mais uma vez, que não se constate em nenhum de nós, amados irmãos e irmãs, em todo o mundo, que não se constate que tenha ficado para trás, mas que todos cheguem ao arrependimento, que todos se deixem batizar biblicamente, com o Espírito, tudo ordenado biblicamente, para que o Senhor possa retornar e levar a sua noiva preparada como noivo, levá-la para o lar. Nós lemos ainda adiante. Nós lemos de Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Vede, atentai, irmãos,
Vocês percebem com que seriedade a Santa Escritura fala conosco? Vede, irmãos, que em nenhum de vós haja um coração com incredulidade. Incredulidade é o primeiro pecado do jardim do Éden. E a queda no pecado foi o resultado da incredulidade. Irmãos e irmãs, nós nos tornamos crentes, nós fomos determinados para crermos o que está na Escritura. E nosso Senhor fala: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu corpo jorrarão torrentes de águas vivas. Então, nenhuma incredulidade, nenhuma dúvida, plena fé naquilo que Deus disse, plena obediência, e assim nós somos preparados na fé e na obediência para o glorioso retorno de nosso Senhor. Por favor, lemos ainda adiante de 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 17 e 18. 2 Coríntios 6, versículos 17 e 18. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vos serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Também aqui, de novo, uma séria exortação. Amados irmãos, saí de tudo, de todas as comunidades, igrejas, de todas as religiões, de tudo o que não está em concordância com Deus e a palavra de Deus. Levem a sério, por favor, levem a sério, pois aqui está escrito: vós, povo meu, minha multidão comprada pelo sangue, vós que eu, desde antes da fundação do mundo, elegi, saí e separai-vos, apartai-vos, não toqueis nada impuro, nada não bíblico, mas separai-vos, apartai-vos e voltai a mim, de volta para mim. Então eu vos receberei e eu vos serei pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Nós queremos ser filhos obedientes, filhos e filhas obedientes. E tais passagens bíblicas queremos levar ao coração e dizer: amado Senhor, hoje Tu falas comigo diretamente através da Tua palavra. Hoje eu fui pensado aqui. Eu tenho que sair de tudo. Eu tenho que me separar. A palavra foi direcionada a mim pessoalmente. Vamos aceitar tudo o que o Senhor, que Deus o Senhor disse em Sua palavra, que de fato em nós, em cada um pessoalmente, é direcionada. Nós somos um povo de Deus, mas o povo consiste
de indivíduos. E em cada indivíduo, a exigência foi passada de se apartar de tudo, sair de tudo, se separar e totalmente ser consagrado ao Senhor, em concordância com sua preciosa e santa palavra. Nós lemos adiante Efésios 6, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, qual seja a palavra de Deus. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Vamos pegar essa preciosa palavra que já foi lida pelo irmão Baumgartner na introdução. Vamos levar mais uma vez ao coração. Vamos ler a Santa Escritura, especialmente também as passagens bíblicas, mais uma vez, revestivos a plena armadura de Deus. Nosso Senhor falou e nós podemos ler em Atos dos Apóstolos 1, permanecei em Jerusalém até que sereis revestidos com o poder das alturas. A promessa, Deus nos concedeu de sermos revestidos com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo, para poder resistir a tudo o que o inimigo ele oferece contra nós. Irmãos e irmãs, não é fácil para mim de falar de todas essas palavras, mas tem que ser dito. Nós estamos tão próximos do retorno de Jesus Cristo, tão próximos. Nós vemos o que em todo o mundo acontece e como profecia bíblica se cumpre em todos os lugares. E as pessoas perguntam, o que virá ainda? Como seguirá? O que terá, o que haverá, o que será encontrado como solução na terra para todos os problemas que ainda virão? Nós sabemos que chegamos no fim do tempo do fim e que a mensagem que Deus concedeu ao irmão Branham foi a mesma que o Senhor deu a Pedro, a Tiago, a João, a Paulo. A mesma palavra, as mesmas doutrinas, e Deus confirmou sua santa e preciosa palavra. E amados irmãos e irmãs, se aqui está escrito, tomai a espada do Espírito, amados, aí eu penso de fato no dia 31 de dezembro de 1965, nós estávamos numa hora de oração e de repente ecoaram as poderosas palavras: meu servo, eu coloquei a minha espada na tua mão
E nós todos sabemos que a espada é a palavra de Deus. Assim está escrito. E o Senhor, de fato, Ele me determinou para não ficar contando histórias, mas para proclamar a palavra. Esta foi a missão divina no dia 2 de abril de 1962, bem cedo na manhã. Meu servo, o teu tempo para essa cidade em breve acabará. Eu te enviarei a outras cidades para proclamar a minha palavra. Vocês todos conhecem o testemunho. Não precisa ser repetido totalmente, mas também isso com o alimento espiritual que é repartido é muito importante. Vamos ler ainda uma palavra no fim. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Mateus 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. E antes de lermos os versículos 45 até 47 em Mateus, no Evangelho de Mateus, deixe-me dizer, se está escrito a palavra de Deus, vamos ter respeito diante de cada palavra de Deus. E nós somos de coração gratos ao Senhor que Ele concedeu a promessa também em Amós 6, seja versículo 11, que Ele enviaria uma fome de ouvir as palavras do Senhor. E Deus, Ele nos tornou a sua palavra escrita, palavra viva, revelada, e a sua palavra é o nosso alimento espiritual, pois assim o Senhor enfatizou. Vamos ler ainda de Mateus 24, versículos 45. Lemos de Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o alimento no tempo certo? Seja gratidão ao Senhor também por isso que Ele cuidou de que, para que o alimento armazenado, a palavra revelada, como o irmão Branham, ele recebeu de Deus, pôde ser armazenado em fitas magnéticas, foi colocado à disposição. Eu tenho todas as 1.200 em fitas magnéticas no meu escritório. Deus, Ele utilizou o irmão Branham para revelar tudo sobre cada tema bíblico, falar sobre ele. E graças seja Deus, diretamente desde 1946, as suas pregações foram gravadas e podem ser ouvidas por todas. E Deus, o Senhor, Ele me determinou
para passar adiante o que ele passou a um Pedro, a um Paulo, a um irmão Branham, o que ele revelou-lhes e lhes concedeu passar de forma pura e clara adiante, proclamar e pregar. E isso em mais do que meio século, mundialmente, eu pude fazer. E agora nós temos a graça de Deus de ouvir as últimas pregações, sejam do irmão Branham dos anos 60 ou as minhas dos anos 80. Podemos ouvi-las mundialmente e, de fato, reconhecer que Deus pensa bem conosco e que a última mensagem do chamado para fora, da separação, da consagração, que de fato tudo é ordenado na congregação, também na nossa vida, como está escrito, que também todos os jovens tenham suas vivências de salvação pessoais, que vivenciem sua conversão, sua renovação, seu novo nascimento, que todos sejam preenchidos com o Espírito Santo, que tudo, de fato, chegue ao estado bíblico, seja trazido de volta ao estado bíblico. E nós cremos que todos que creem nas promessas de Deus para esse período também vivenciarão a finalização. Não um profeta, não um apóstolo, ele finalizará a obra, terminará a obra de redenção, mas o Senhor, Ele mesmo, Ele finalizará, concluirá a sua obra de redenção com os verdadeiros redimidos, que agora, de coração, creem o que o Espírito diz às igrejas. E o Senhor, Ele enviará um poderoso atuar do Espírito que desembocará no aperfeiçoamento, assim como o derramamento do Espírito Santo começou com um poderoso bramido do céu no dia de Pentecostes, há 2000 anos atrás. Assim, com o poderoso agir do Espírito Santo nos eleitos que fazem parte da noiva do Cordeiro, e nós então vivenciaremos tudo aquilo que Deus prometeu, e então no seu retorno estaremos juntos, e Ele retornará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e então nós seremos transformados e juntos seremos arrebatados. Que vocês todos todos que ouviram hoje ou ainda ouvirão mais uma vez, que vocês possam estar juntos e que todos os irmãos servidores passem somente aquilo adiante, o que Deus deixou em suas palavras. Sejam todos abençoados e agradecei agora em todos os lugares, estejam só reunidos 2 ou 3, ou o doutor Umbie, que deixou saudar a todos, reunido com 4.000 pessoas, independentemente quantos e aonde seja, agradeçam agora ao Senhor por sua fidelidade, por sua graça, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, por tudo
que Deus, pela graça, nesse tempo, nos concedeu. A Ele, ao Senhor, seja a honra em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Amém. Selig ist dem Herrn Vertrauen, nimm getrost ihn nur beim Wort, gründe dich auf die Verheißung, was sagt, geht ewig fort. Jesus, Jesus, dir vertrau ich, deine Treu hab ich geprobt. Jesus, Jesus, dir vertrau ich, ewiglich sei hoch gelobt. Selig ist dem Herrn Vertrauen, sich zu gründen auf sein Blut, sich im Glauben einzutauchen, tief